Então, graça e paz a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente tem um tempo que é um pouco curto, então a gente precisa ser um pouquinho rápido. Na leitura do texto de João, capítulo 3, a gente vai ler alguns versículos. E eu começar, na verdade, no capítulo 2, verso 23. É um texto que é na sequência do momento em que Jesus entra em Jerusalém e purifica o templo. Por que ele purifica o templo? É uma festa muito importante que está sendo relatada aqui nesse texto. A festa da Páscoa é em Israel, em Jerusalém. E essa é uma das festas mais importantes para aquele povo. E eles então estavam reunidos ali para celebrar essa festa. Era um momento muito importante. Então é bom que a gente já perceba uma coisa. As pessoas estavam indo ao templo. É num paralelo de as pessoas irem numa grande festa para cultuar e buscar Deus na igreja, né? Praticando a sua fé, praticando a sua devoção. E então Jesus purifica o templo, porque a religião estava bastante contaminada por interesses que não eram os interesses de Deus, os interesses dos líderes religiosos, que muitas vezes se aproveitam da religião para tirar dinheiro do povo, para explorar o povo, e isso estava acontecendo aqui. Então, quando essas pessoas foram para o templo para cultuar a Deus, eles se deparavam com um grande comércio. As pessoas vendiam ali as coisas que eram oferecidas em sacrifício. E quando Jesus viu isso, ele, que é o próprio Deus encarnado, ficou irado. Ele não gostou do que ele viu. E tomado de uma ira santa, não é uma ira de homens, ele purificou aquele templo, ele expulsou os vendedores. Ele acabou com aquele comércio. E então, assim ele purificou o templo e pessoas ficaram espantadas com o que ele fez. E aí então, a gente vai na leitura do texto que eu quero compartilhar com vocês. Em João 2,23 diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então muita gente vendo o que Jesus fazia, e em João, no Evangelho de João, sinais significa milagres. Mas João, que é um dos apóstolos de Jesus, faz questão de não usar a palavra milagre. Ao invés de milagre, ele usa a palavra sinal. Por quê? Porque tem um propósito muito importante aqui. Todos os milagres que Jesus fez durante a sua passagem nessa vida, nesse mundo, o seu ministério terreno, tiveram um propósito de servirem como sinais que atestavam quem ele era e a verdade que ele pregava. Como Jesus, o nosso Senhor, ele ensinava verdades muito profundas e importantes, para corroborar e dar testemunho do seu ensino, ele operava milagres. Então milagre não é uma coisa que acontece em todo o tempo. Por isso que muitas vezes a gente não vê milagre até ao longo da nossa vida inteira. Muito embora Deus tenha poder de fazer milagres sempre, mas é verdade que nem sempre ele faz. E a gente vai ver no texto por que nem sempre ele faz. A princípio, já está claro, os milagres eram sinais para que as pessoas ouvissem a Jesus. Ele fazia milagres quando ele curava um cego, por exemplo, para que as pessoas entendessem que ele é a luz do mundo. Quando ele ressuscitava pessoas, de que ele era a vida. Quando ele saciava a fome das pessoas, de que ele era o pão da vida. Quando ele fazia coisas impossíveis aos homens, era para dizer que Deus faz coisas impossíveis, e dentre as coisas impossíveis, ele inclusive perdoa pecados, porque isso é impossível, só é possível para Deus. E então ele estava em Jerusalém, e as pessoas iam atrás dele, olha só, por causa dos sinais, por causa dos milagres. Mas lê o verso 24, está ali. Então as pessoas creram no seu nome por causa dos sinais, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele não confiava nas pessoas simplesmente porque as pessoas estavam cercando a ele, indo atrás dele, porque essas pessoas estavam simplesmente movidas por interesse. Então Jesus conhecia os corações,
E ele não confiava nas pessoas. Não é porque a pessoa está atrás de Jesus e enchendo a igreja que ela está fazendo isso pelo motivo certo. O texto deixa muito claro de que ele não confiava nisso, muito embora ele fizesse milagres. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ninguém precisava explicar para Jesus quem eram as pessoas, seus interesses, seus planos, por que você está aqui, por que eu estou aqui. Ele conhece muito bem quem nós somos. E é exatamente porque ele conhece a natureza humana que ele veio ao mundo e fez o que fez. O quadro que a Bíblia apresenta até aqui não é um quadro bom a nosso respeito. Quando a Bíblia diz que ele conhecia a nossa natureza, a natureza humana, e ele não confia na gente por causa disso, é por quê? Aqui a gente precisa fazer algumas análises, que a Bíblia já deixa muito claro em vários outros textos. Não há um único justo, nenhum sequer. Todos somos pecadores, todos nos rebelamos contra Deus. Todos agimos de acordo com o que o texto está chamando de natureza humana. Nós somos movidos pelos nossos interesses. A nossa visão de vida, de felicidade e de amor, inclusive, é completamente corrompido pelo pecado. E por causa do pecado, nós fomos radicalmente separados de Deus, que é o autor da vida, que é o sustentador de todas as coisas. E Deus, então, em Cristo veio nos resgatar, veio nos salvar. Então, a maneira como Jesus olha para nós é muito diferente da maneira como nós mesmos olhamos para nós mesmos e para as outras pessoas. Nós nos iludimos a nosso respeito e a respeito das pessoas. Nós somos maus e nos iludimos. E achamos que tudo nessa vida é muito bom e ela deve ser sustentada. Jesus olha para nós e vê pecado. Jesus olha para nós e vê pessoas que se perderam. E Jesus tem compaixão. Ele não tem ódio, ele tem compaixão. E então, como a gente tem pouco tempo, é assim que eu comecei, a gente não pode ler o texto inteiro. Mas eu peço a você, leia lá, se você voltar para o quarto, para o seu tratamento. Muitas vão precisar voltar, encara isso com coragem, mas com fé. Leia o capítulo 3. A gente não vai ter tempo de ler ele inteiro, mas no capítulo 3 Jesus fala sobre isso. Então, eu vou então descrever. Diante desse impasse, de que as pessoas estão seguindo Jesus, porque elas estão impressionadas com tudo que ele faz, dentre esses seguidores 007, tem um fariseu chamado Nicodemos. Por que 007? Porque ele segue Jesus escondido. Porque ele tem um cargo na sociedade e na religião muito importante. Mas ele está interessado em saber quem é Jesus, então ele vai atrás, segue Jesus de noite. Quando Jesus não está no público, totalmente sendo visto por todo mundo. Ali então Nicodemos tem uma conversa com Jesus. E aí então Nicodemos vai ter com Jesus, o verso 2 do capítulo 3 diz: mestre, rabi significa mestre. Então Nicodemos está chamando a Jesus de mestre. Porque está vendo que aquele homem tem muita autoridade e tem poder, e não é normal isso. Então ele chama Rabi, que significa mestre. Verso 2, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, que também é um mestre da palavra de Deus, na lei, fala com Jesus: nós sabemos que ninguém poderia fazer isso se Deus não fosse com essa pessoa. E a resposta de Jesus então é assim: adiante disso, Jesus disse: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus dá uma resposta enigmática para Nicodemos. Nicodemos fala: eu sei que você tem poder, Deus deve estar com você, é a única conclusão que eu posso ter. E Jesus então vem com um ensino ao longo do capítulo que diz o seguinte: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fica espantado com o que Jesus disse. Como isso é possível? É possível alguém nascer de novo? Óbvio, não. Você não pode nascer de novo.
Você não pode recomeçar do zero a sua vida. E mesmo que você nasça de novo, vamos supor que alguém possa voltar para o ventre da sua mãe, voltar lá no passado e nascer de novo. Você vai continuar sendo corrompido pelo pecado. Jesus está falando de nascimento de novo, no sentido, o texto vai explicar sobre isso, de nascer da água e do Espírito. É uma vida nova em Deus, uma vida santa, a parte do pecado. Ninguém pode agir contra a sua própria natureza. Ninguém pode tirar o pecado de si por si mesmo. E mais, ninguém pode se justificar perante Deus por causa dos seus pecados. O seu simples perdão, Senhor, eu pequei, me perdoa, não é suficiente para te perdoar. Porque a Bíblia o tempo todo trabalha com uma verdade que é a seguinte: quem peca morre. E é aqui que vem as ações de Jesus. Aí continuando no capítulo 3, lá no verso 16, é o versículo mais famoso da Bíblia. Mas se você ler direito, você vai ver que é todo um raciocínio ao longo do capítulo que vai chegando nessas conclusões. E esse que é o verso mais famoso da Bíblia, que é chamado de o mini evangelho, é como se o evangelho estivesse condensado, resumido aqui, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou dar uma pausa para explicar esse texto. Então Jesus está falando para Nicodemo sobre nascer de novo. Uma vida nova feita em Deus, o que é impossível para a gente. Primeiro que eu não tenho acesso a Deus, por mim mesmo. Eu não consigo chegar no insondável. Deus está na glória, num lugar elevadíssimo. E a palavra de Deus afirma que os meus pecados fazem separação entre mim e Ele. Eu não tenho como chegar até Deus. Então Deus inverte as coisas. Nós estávamos condenados nos nossos pecados, sem esperança, perdidos. É necessário nascer de novo. Então Deus mostrou o amor dele por nós como? Deus desceu no mundo. Deus habitou entre pecadores. Deus, na pessoa do Filho, do Senhor Jesus Cristo, em obediência ao Pai. Aqui a gente está falando de um mistério. Deus é insondável. Deus subsiste em 3 pessoas, mas é um único Deus. Um único Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o Filho obedece ao Pai, fazendo-se homem. Paulo, o apóstolo, nos explica que Jesus se esvaziou da sua glória que ele tinha em toda a eternidade. Ele, João, explica que ele é o Deus Criador. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Toda a criação existe exclusivamente por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para Ele, por Ele e dele são todas as coisas. Então o Deus Supremo, Criador, totalmente santo, desceu a nós. E esse é o ato do amor de Deus. Nós que não podíamos subir, Deus desceu. Deus amou o mundo de tal maneira, então o amor de Deus é de uma forma tal, é tão intenso e verdadeiro e poderoso, que Ele deu o seu único Filho, Filho unigênito. Até aqui é o único Filho de Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não seja punido pelos seus pecados, não vá para o inferno, não seja continuada a sua separação de Deus, para que você tenha essa nova vida, um novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos, tenha a vida eterna. Então Jesus, o Senhor, nasceu da Virgem Maria, desde sempre odiado por todos os homens, porque o pecado era comum a todos nós, mas a palavra dele tocou no coração daqueles a quem o Pai deu para ele, para ouvirem a ele e crerem nele. E os milagres corroboravam, davam testemunho de que essa palavra era importante, porque ela era para a salvação. Só que não bastava apenas acreditar nas palavras de Jesus, porque tem um problema maior, central nas nossas vidas. Nós temos pecados, temos uma conta a ser paga, dívidas, nós somos pecadores. Então,
houve uma substituição. O Senhor Jesus, aqueles que creem nele, toma sobre si os seus pecados, que para você é impossível de você resolver esse problema, e paga essa dívida morrendo na cruz. É para isso que Jesus veio ao mundo e é essa a demonstração do amor de Deus. Às vezes, por causa da nossa circunstância de vida, aqui as pessoas estão no hospital e esperam uma graça de Deus, uma bênção de Deus, um toque de Deus, e Deus é poderoso para fazer isso, mas às vezes a gente foca numa necessidade do agora. Eu preciso dessa graça, eu preciso dessa cura. Mas eu quero que, olhando para a palavra de Deus, você entenda que o maior ato de amor de Deus por nós já foi feito. Foi a vinda de Jesus. Porque para os crentes, os seus pecados foram pagos. Você foi justificado pela fé, Romanos 5. Você tem perdão de Deus. E agora você tem reconciliação com Deus. E agora você tem essa vida nova que Jesus falou para Nicodemos. É necessário que vocês nasçam de novo. E esse novo nascimento, ele só pode ser operado por Cristo, na medida em que nós nos convertemos a Ele. E Ele então toma os nossos pecados sobre si. Mateus 11 fala sobre isso. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor Jesus nos conclama a confiar nele e tomar sobre nós o jugo que é dele, porque ele toma os nossos pecados sobre si e pagou por eles. Quando Jesus morreu na cruz, o que foi injusto, porque ele nunca pecou, na verdade é uma morte substitutiva, porque ele pagou pelos nossos pecados, nossos crimes. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o motivo porque essas pessoas estavam reunidas aqui nessa festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa era um momento de celebração, porque tinham imolado o Cordeiro no passado, para a libertação do povo. Ele é o Cordeiro. Então ele paga pelos pecados daqueles que creem, mas não paga só. Ele atribui a esse que creu nele a graça e a glória que pertencem a ele. É uma troca de fardos. Jesus toma sobre si o meu pecado, a minha desilusão e perdição, e impõe sobre mim o que pertencia a ele. Então nós lemos em João 3,16 que Jesus era o unigênito de Deus. Agora, por meio do novo nascimento, dessa conversão, de crer em Jesus, e olha, lembra, Jesus não confiava em todos que estavam seguindo. Isso aqui é para quem crê de verdade. Uma transformação de consciência, de coração. Esses são chamados filhos de Deus. E agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Jesus veio fazer conosco. Nos dar um tipo de vida que não era possível a nós. E nós estávamos muito tapeados, porque a gente vive essa vida aqui, nessa cidade, nesse contexto, e acha que está tudo bem, e tem o carinho da família, e tem emprego, e tem coisas boas que a gente desfruta, e a gente se ilude achando que a vida é isso. Tem duas coisas que a gente tem que se levar em consideração, e que às vezes na enfermidade a gente percebe uma delas. A vida é breve. Essa situação aqui vai acabar para todo mundo. Seja porque um caminhão atropela, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa da idade. Essa vida é breve e passageira. Como eu disse, são duas situações que normalmente nos despertam. Uma delas é um fato bíblico. Todo bem que nós temos, inclusive o amor que uma mãe tem pelo seu filho, isso é graça comum de Deus. Se você e eu, nós temos algum tipo de felicidade numa vida que é banida de Deus, isso é pura misericórdia que um dia vai ser retirada. Somente a graça salvadora de Deus permanece. A graça que é concedida àqueles que creram em Jesus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e que não fazem parte dessa multidão que segue a Jesus por interesse, mas segue a Jesus porque entendeu quem Ele é, porque entendeu quem você é, pecador,
que carece da salvação. Obviamente, muitos de nós aqui já foram salvos. Então, o texto é uma exortação para continuar seguindo a Jesus. Mas aqueles que ainda não tinham entendido quem é Jesus, procure-o. Jesus, o Senhor, é acessível. Ele é a porta e Ele é o caminho. E é um caminho estreito. Mas essa porta está aberta e escancarada. E o Senhor clama: vinde a mim. Aos que têm sede, venham e bebam. Bebam da água da vida que Ele dá. Ele sacia a nossa sede. Ele faz com que a nossa vida seja transformada. Não existe promessa bíblica de cura. Aliás, existe uma. Um dia, o Senhor Jesus Cristo voltará, e aqueles que foram salvos por Ele, todos nós iremos para uma realidade eterna, ressuscitaremos com o Senhor, onde não terá mais enfermidade, não terá mais dor, não terá mais luto, não terá mais choro. Ele apagará todas as lágrimas e todas as dores, mas enquanto nós estamos aqui, não existe, irmãos, promessa nenhuma. A promessa é de salvação aos que creem. A promessa é de perdão de pecados àqueles que se arrependem perante Cristo, que confessam a Ele como Senhor e Salvador. Se que com os teus lábios você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o texto diz com coração, não é com fingimento das multidões que seguem, coração, será salvo. E o texto garante que então Deus enviou seu Filho ao mundo nessa primeira vinda. Por que eu estou falando primeira? Porque Jesus vem 2 vezes ao mundo. A primeira vinda ele vem como um dócil e humilde cordeiro para tirar pecadores, para tirar os pecados dos pecadores, salvar pecadores. Então ele não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Veio para salvar pessoas, mas um dia ele voltará nos ares, sobre as nuvens, não mais desse jeito. Ele virá para julgar. E os crentes estarão salvos, porque Romanos 5 ensina, foram justificados pela fé. Você não vai mais comparecer perante o tribunal de Deus. O teu tribunal de Deus foi a cruz. Jesus pagou pelos teus pecados. Não existe mais nada que possa te separar do amor de Deus. E quando a Bíblia fala que nada pode separar, vem uma lista grande, que inclui as dores, as enfermidades, as injustiças que a gente sofre nesse mundo, as perseguições, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. E esse é o Evangelho. E eu termino aqui